Sejam todos muito bem-vindos. E aí? Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa live hoje. Falando um pouco sobre a rotina familiar, né? Vamos aguardar o pessoal para entrar. Feriadão amanhã, todo mundo vai ficar tranquilo. Boa noite, Denner, seja bem-vindo. Vamos esperar o pessoal chegar. E aí, tudo planejado para a rotina de vocês, de amanhã, feriadão? Vamos lá, me fala se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, só para fazer tudo certinho aqui para vocês. Olá, seja bem-vinda, Solange. Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Vamos lá, vamos lá. Terminar alguns ajustes. Vamos lá. Quem puder fazer essa gentileza para nós, compartilhe essa live com alguém que se interesse pelo assunto. Nós vamos falar sobre rotina hoje. É um tema muito importante. Gostaria que quanto mais pessoas tivessem, né, é melhor. Porque conteúdo de qualidade a gente precisa, né, passar para as pessoas. A gente precisa disseminar isso, né? Então, 3 minutinhos. Vamos esperar das 7h05, né? 5 minutinhos de tolerância para o pessoal chegar. Fica à vontade, prepara aí sua bebida, o seu café, o seu chá, a sua água. Senta aí que a gente vai bater um papo super legal. Tem uma psicóloga super bacana que eu convidei pra gente fazer essa live. Então, fique à vontade. Bem-vindo, Marco Túlio. Vamos lá. A gente vai começar uma aula super bacana agora. Vamos falar aí de rotina familiar, né? Quanto a gente precisa disso, dos benefícios dessa rotina no nosso dia a dia, né? Então eu vou, sem mais delongas, vou chamar a minha convidada. Minha convidada se chama Andriele, é uma psicóloga fenomenal, muito gente boa, super ética, super profissional. Então vamos lá, bem-vinda, Rejane. Olá, Olá, boa noite, Andriele, tudo bem? boa noite. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Como é que tá aí? Tranquilo, para mim tá tudo ótimo. Só afasta um pouquinho sua câmera aí pra gente te ver certinho. Beleza, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá então. Pessoal, essa é a Andriele. Eu vou deixar que ela se apresente, né? Nada melhor que ela para poder falar um pouco sobre para nós. Bem-vinda, Rejane. Bem-vinda, Bruno Marinho. Andriele, quem é você, Andriele? Conta pro pessoal que está chegando agora. Quem é você? Olá, gente, boa noite, né? Como a Bruna falou, meu nome é Andriele, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga especificamente de crianças e adolescentes, né? Hoje realizo atendimentos presenciais e online. É, Desde o período da faculdade já tive experiências, né? Especificamente com esse público de crianças, de adolescentes, e desde então eu venho me envolvendo mais, estudando mais e buscando mais conhecimento relacionado a esse público, né? Que é a minha maior paixão. Que legal. E é engraçado e interessante esse tema, justamente para familiares, né? Que tem aí um pequenininho em casa, juntando aí essa pandemia, que 24 horas por dia a criança tem uma energia 24 horas, não acaba essa bateria, né? Com certeza, e os pais tendo que lidar, né, com essa educação que foi terceirizada para eles nesse momento, tantas dificuldades, tantas coisas, né, que os pais têm que enfrentar, e tem essa questão também de passar o tempo todo com as crianças, né, que antes passavam, né, que seja meio período ou tempo integral nas escolas, agora os pais têm que lidar com essa questão das crianças em casa, né? E é interessante você trazer isso, porque essa terceirização da educação,
né? Porque todo mundo está numa vida muito frenética, uma vida muito corrida, então é 24 horas fazendo coisas e tudo sempre para ontem, tudo sempre urgente, né? E aí às vezes a gente não para pensar se aquilo está sendo realmente benéfico, né, para toda a família. Claro que tem os benefícios para cada indivíduo, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente para a família. E ter uma rotina familiar é extremamente fundamental. Então vamos trazer um pouco, eu vou falar um pouquinho dos benefícios para uma criança que eu posso dizer neurocientificamente, para uma criança de 0 a 5 anos a rotina é fundamental. E aí o único problema que nós temos é que muitas das vezes os pais terceirizam esse cuidado, né? Então tem que trabalhar 24 horas e ter aquela correria de fazer almoço, comer na rua, chega em casa já é noite, o menino tem que fazer tarefa, o pai já está cansado. Existe muito isso, essa demanda no consultório, né, Andriele? Às vezes os pais não querem pegar essa responsabilidade e acaba jogando aí para o educador, para o terapeuta, para o psicólogo, né? Sim, e é por isso que os pais têm tido muita dificuldade, né? Porque além de terem que se adaptar nesse momento, né? Ter que lidar com a questão da educação de alguns que são online, né? São virtual, que para muitos pais essa questão do mundo digital já é um desafio, ainda tem essa questão de lidar com a educação do filho. E isso não Uhum. é o que cabe aos pais, né? A criança, ela não vai aprender da mesma forma. É por isso que tem, né, o professor, tem o educador, cada um tem a sua função. Então, isso Uhum. é uma questão recorrente, principalmente agora, em meio a essa pandemia, né? Exatamente. Eu acho que você mais do que nunca percebe no nosso cenário de consultório, de clínica, né? Muitas demandas de pais que às vezes chegam falando, essa criança, ela tem alguma coisa de errado, ela é muito hiperativa, ela não para. Você vê muito isso na clínica? Com certeza. Essa questão da rotina, é importante a gente entender que nem sempre, assim, é importante a gente pensar que uma pergunta que os pais fazem muito, né? Quando inserir essa rotina na vida das crianças, né? A partir de que idade? Você falou aí, Uhum. né? Mas desde sempre, né? Desde bebê, as crianças já estão sendo inseridas, introduzidas numa Uhum. rotina, né? Eu acho que é importante as pessoas pensarem, né, para a gente começar essa discussão, qual a diferença, por exemplo, de cotidiano e rotina, né? Porque Uhum. é uma diferença pequena, mas que é importante para que as nossas ideias fiquem mais claras, né? Cotidiano são coisas que a gente faz diariamente, né? São ações e que, de certa forma, chegam a ser monótonas, né? Agora, a rotina a própria origem da palavra, eu não sei se as pessoas que estão aqui conosco já tiveram a curiosidade de pesquisar o sentido da palavra, mas rotina é uma palavra de origem francesa, né, que traduzida para o latim significa rota. Né? Então, o que é Uhum. rotina? É você traçar uma rota para o seu dia. Né? Então, você vai Exatamente. definir as tarefas que serão executadas, aquilo que você vai fazer. Então, para os bebês e para as crianças, isso não é diferente. Né? Uhum. Eles são introduzidos, inseridos nessa rotina pelos adultos a partir do momento que eles nascem. Né? Nós temos o nosso relógio biológico que ele determina a hora que nós vamos acordar, a hora que nós vamos dormir, a hora que nós temos uma baixa de energia, que daí o nosso corpo já começa a pedir para dormir, já pede um descanso, né? E com a criança, isso começa a partir do momento que os pais começam a colocar eles na rotina no sentido de determinar a hora que ele vai mamar, Uhum. a hora que ele vai arrotar, a hora que ele vai ser trocado, né? Então a criança e os bebês, ao nascer, eles já são introduzidos numa rotina. E por isso que é muito importante manter isso. Exatamente. E é interessante isso que eu vejo nitidamente, né? Recentemente eu tive várias pessoas na família que tiveram bebês, né? Então tá uma loucura, a casa toda cheia de criança, é choro, é mãe que tá cansada, mas elas entenderem que o sentido de uma rotina familiar é para todos. Então veja bem, se uma criança é recém-nascida, Bruna, mas como é que eu vou instaurar uma rotina para a criança? Ela acabou de nascer, então ela pede mamar a noite inteira.
Então, a criança ela vai começar a fazer o que nós chamamos na neuropsicologia de neurônios espelhos. Todo mundo tem. Então, a criança ela vai começar a repetir aquele comportamento que o pai e que a mãe têm. Então, e é muito engraçado essa questão, porque às vezes a mãe não está conseguindo dormir porque está tendo muito excesso de leite ali, e ela acha que é porque a criança quer mamar. Então, ela acorda a criança e dá o mamar. E aí, as crianças são têm um cérebro tão maleável, né? A gente chama de neuroplasticidade, é tão plástico o cérebro delas, que qualquer comportamento que você der para ela, ela já vai condicionar, vai ser muito rápido. Então, aquilo vai ser muito de fácil aprendizado, né? Então, é interessante pensar que terceirizar essa rotina, essa disciplina, porque para fazer a rotina, ela precisa de disciplina. A gente precisa de várias séries de hábitos de comportamento. Então, é interessante a gente trazer essa diferença também, né? De rotina e hábito. O hábito é aquilo que a gente faz inconscientemente. Eu vou dar um exemplo meu. Depois do almoço, em sua maioria das vezes, eu vou automaticamente na geladeira e procuro um doce, mesmo se não tiver. Isso é um hábito, né? Então, uma vez, de repente, eu falei, nossa, tô querendo um doce. Vai uma vez, vai duas, vai três. O seu sistema neural já traça ali uma rota e ele fortifica. E então se instaura o hábito. E aí você faz aquilo totalmente assim, automático. 40% do que nós fazemos é automático, 60% do que nós fazemos é consciente. Então, precisa dessa interação familiar para poder trazer o fundamental da rotina para que haja sincronia. Porque não adianta muitas das vezes o pai chega cansado, a mãe tem que fazer janta ainda, ou vice-versa, e a criança está querendo atenção porque não ficou o dia inteiro com o pai, com a mãe. Isso acontece muito. Então, eu acho interessante trazer isso, né? E no caso Deixa eu das ler uma pergunta crianças, aqui. Acho que perguntaram aqui, ó. O Bruno Marinho perguntou, sei que vão falar sobre essa questão. Deixa eu ver que tem um pessoal entrando. Essa questão e vão detalhar especificamente essa questão, mas gostaria que falassem sobre o fundamental da rotina. É onde vai haver ali o seu momento de lazer e vai haver de coisas que precisam ser feitas. tá cortando, Então, por exemplo, se você está com a criança em tá casa, a cortando, criança está só não tendo, sei se é só pelo pra menos mim. aqui em Uberlândia, né? Não sei, Tindo, mas Tá, ó, pra mim tá, tá tá falhando. falhando, Adriele, parece que tá falhando um Tá pouquinho. pra todo mundo? Como é que é? Ou é só pra mim? Não, acho que tá falhando para você. Sua internet deve estar dando um piripaquezinho, mas acontece. Vamos lá, deixa eu tentar formular aqui para você. O que é uma rotina fundamental? Rotina fundamental é aquela onde tem o lazer, onde tem a tarefa do dia a dia, onde tem a família sentando junto para almoçar, para jantar, que existem É, o aqueles momentos pessoal que tá precisam falando que ser tá feitos, cortando, né? tá dando uma falhadinha aí. Como é que tá Ó, agora? Tá normal? vamos ver. Tá conseguindo nos ouvir bem? Dá um ok aí pra gente, que aqui pra mim pelo menos estava dando tudo ok. Rotina auxiliando condicionamento, mas o condicionamento não poderia ser um hábito. Condicionamento, em alguns casos, não se torna um ato inconsciente. Bruno, é exatamente isso. O hábito, ele vai ser uma ação repetida diversas vezes e aí ela deixa de ser consciente e se torna inconsciente. Por exemplo, vamos falar desses 60-40. 60% é consciente. Então, na tarefa, por exemplo, nós estamos aqui na live, a gente está presente. Eu preciso planejar o que eu vou falar para vocês que esteja coerente. 40% que a gente fala que é automático é a minha gesticulação, é a minha respiração, é o meu falar, a minha entonação, a minha comunicação. Então, para se instalar uma rotina fundamental, então tem que ter as prioridades, que no caso são as nossas necessidades básicas, né? De sono, de comida. Então, e E assim, aí, no caso acho que tá. das crianças, Bruno, eu acho que é importante a gente falar que
com o ritmo, né? Você manter um ritmo, uma frequência de comportamentos, né? Essa Uhum. frequência, a repetição que vai se tornar um hábito, né? Então, isso Exatamente. é importante para a criança, porque isso vai fazer com que a criança ter uma rotina, ter comportamentos repetitivos, ter esse ritmo frequente vai fazer com que a criança se torne uma criança mais calma, uma criança mais tranquila, uma criança mais colaborativa, mais participativa, porque essa antecipação dos acontecimentos traz para a criança segurança. E isso é Exatamente. fundamental para o desenvolvimento Uhum. de qualquer pessoa. Isso traz um sentimento de proteção. E isso é muito importante para uma criança que se encontra no estado de constante desenvolvimento, né? Uhum, exatamente. O processo de aprendizagem de uma criança, quando ela tem uma rotina instalada, ele consegue ser maior, porque a criança sabe o que vai acontecer na rotina. Então, vamos supor uma criança de 6, 8 anos. Então, ela sabe que, por exemplo, no período da manhã ela vai para a escola, no período da tarde ela tem que fazer os seus deveres, ela precisa se alimentar, mas ela também precisa ter o seu momento de lazer, porque aí a gente não pode generalizar e trazer uma rotina como algo monótono, chato e que é muito. Muitas pessoas têm essa dificuldade de instaurar uma rotina. Por quê? Um hábito, para ele ser realmente feito e se tornado algo automático, ele vai demorar um tempo. Então, geralmente, os pais não estão com essa disposição, com essa vontade para poder realmente falar assim: nossa, vamos fazer uma rotina, vai dar tudo certo para seguir aquele plano. E Exatamente. aí, Criança que está pode em falar. processo de aprendizagem, né? Às vezes leva um tempo mesmo, é claro que vai levar um tempo, né? Mas é muito importante que os pais tenham paciência, demonstrem amor, carinho, afeto, né? Porque Uhum. é um processo demorado, mas é um processo que é muito possível e que a criança precisa disso. E que vale a pena, né? Porque aí ela vai ganhar autonomia, ela vai treinar as habilidades dela de ser independente, vai ter uma mais responsabilidade. Então, esse adulto que cresce numa rotina, ele vai conseguir ter uma autonomia maior, ele vai ser uma pessoa mais segura, menos estressada, né? Então, benefícios da rotina são inúmeros. Eu acho importante ressaltar aqui também a importância de se ter uma rotina flexível, não uma rotina rígida, né? Exatamente. Uhum. Tem a rotina que o adulto, que os pais, que os responsáveis determina para a criança vai ser uma rotina que vai trazer benefícios para ela, né? Hoje a gente Exato. vê, principalmente no consultório, tantas crianças que chegam, né, adoecidas, com doenças psicossomáticas, né, que vão para o corpo, e Uhum. isso tudo por conta de um peso, de uma carga, de uma rotina que diz respeito àquilo que foi imposto pelo adulto, né? E isso pode muitas vezes trazer prejuízos, grandes prejuízos para a criança, porque Uhum. muitas vezes a gente vê uma criança que ela tem uma rotina, uma agenda mais lotada que a de um adulto, né? De manhã ela vai para aula de dança, aí ela chega, tem que fazer tarefa da escola, depois vai para a escola, chega da escola, vai para um esporte, sai do esporte, vai para o inglês, chega, tem mais tarefa para fazer. Uhum. E aí a criança está sobrecarregada, né? E isso traz muito prejuízo. E quando essa imposição ela é colocada nessa rotina, ela é colocada de forma rígida, ela é imposta, né, pelos responsáveis, que é uma figura de autoridade, que é um eu muito importante na vida das crianças, isso pode trazer também, gerar na criança frustração, né? Ela vai ficar frustrada por não conseguir executar aquilo que foi imposto, por não conseguir suprir aquilo que os pais esperavam. E isso traz frustração não somente na Eu questão acho que tá, da rotina, das coisas que ela desenvolve no dia a dia, mas também pode gerar frustrações em outras áreas da vida dela. Por ó, isso, tá é muito travando, hein? importante que os Deu um tilt, a gente não tá conseguindo te ver nem te ouvir. o meu que tá normal. Você tá falhando bastante. Pessoal, fale Tá aí, tem vocês que me dizer também. aí. Estão conseguindo Estão nos ver, nos conseguindo? ouvir? Ó, Andriele, está conseguindo nos ouvir?
Ó, a Daiane falou que tá normal. Quem Ó, mais acho tá que a com Andriele dúvida? tá tendo dificuldade. Eu acho que ela tá. Andriele, tá tudo bem aí? Por mim tá ok. Ó, o Bruno tá dizendo aqui, ó. O Bruno Oi, falou tá que me tá ouvindo. ouvindo? Tô achando que é a sua internet aí, que a gente não tá conseguindo te Por mim ver. tá ok. O pessoal tá falando que tá ouvindo também. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tá Aí, eu ok? tô te Ó, ouvindo. daí tá ok. Eu acho que é a sua, hein, Bruna? Ó, e a Andara também falou que tá Ó, ok. pra mim aqui tá ok, tô Ó, conseguindo te ouvir. então vamos dar sequência. Andara. Bom, o Bruno Veloso falou pra gente que a gente tem que ter cautela para não sermos dominados, pois atual muitas crianças tomam à frente a rotina favorável a si. É interessante a gente pensar e fazer, né, na verdade, né? Que essa rotina, ela não tem que ser uma coisa, não é, não fazer ela ficar totalmente imposta para a criança. Então você tem que mostrar os benefícios para a criança. É um jogo ali que é um relacionamento, então vocês vão precisar ser transparentes. Então, às vezes com o mínimo esforço, a mínima tarefa que a criança possa fazer. Tenha paciência, pai, ele está aprendendo. Então vai lá, é necessário, enxuga de novo, né? E isso faz com que a criança, As crianças. ela sinta que faz com... Então, nós fazemos isso. Eu imagino que, ó, a Andriele, acho que caiu para ela de novo. Ah, tá caindo. Então, Bruno, tem que entender que é um relacionamento para a gente poder estar trazendo para essas crianças de forma flexível, que é um relacionamento familiar, então precisa ter um jogo limpo. Então, ó, você vai me ajudar a limpar a louça agora, para depois a gente ter o nosso momento de lazer, que entra toda junta, que às vezes a criança fala, que às vezes os pais estão tão cansados que às vezes deixam essa parte de lazer mais para dianteira, né, para escanteio. Ou que há um excesso, né, nessa questão, principalmente no uso de tecnologias e tudo mais, né? E essa família para uma integração, ter esse momento junto. Não sei se vocês estão com ele, tá? André, ele tá pausado para mim, né? Para mim, o seu áudio está atrasado. Vamos ver. Sabe o que eu tô achando? Que esse horário que tem várias. Bem, porque o meu Instagram ele simplesmente travou e a gente teve que começar de novo. Voltamos. E aí, como é que tá agora? Andriele, cadê você? A imagem tá travada, mas estou te ouvindo. Agora voltou. Vamos lá. Eu imagino que seja o horário também que a gente escolheu. Acho que tá bem carregado o Instagram, que deve ter várias lives aí junto, né? É. Mas não tem problema. A gente vai Agora continua permanecer até persistindo. o fim. Vamos Parte lá. da... É isso aí. Bom, a gente estava falando. Eu vou tirar um pouquinho, vou sair um pouquinho. Ao vivo isso, né?
Vamos lá. Deixa eu Ao mudar vivo? aqui, talvez possa. É isso aí. Então, Então a gente a estava gente falando estava um pouco falando da sobre questão a da responsabilidade dos pais também, perspectiva para com. poder instaurar essa rotina, né? Sim, eu havia falado, né, sobre a diferença dos pais serem flexíveis com as crianças, com eles serem permissivos, né? Ser flexível é compreender a necessidade da criança, é buscar uma adaptação para aquilo que ela consegue e não consegue fazer. Né? Não é deixar com que a criança escolha sozinha, não é deixar que ela faça tudo sozinha, até porque a criança ela necessita muito de orientação, ela precisa ser orientada, ela precisa E ensinada. você está travando Quem bastante. é criança, como é que tá aí? Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Adriele, você consegue me ouvir? Sim, Consegue me ver? Pessoal, como é que tá por aí? pode continuar, Bom, Bruna. a gente vai. Vamos lá. Por que que eu vejo muitas pessoas, muitos pais, não conseguem fazer uma rotina, não conseguem organizar, porque sempre é tudo muito difícil, sempre é tudo muito custoso, né? Eu vejo também dificuldade muito grande desses pais em persistir, né? Então, se vamos supor X anos e você tem um comportamento aí há vários anos, uma hora para outra, que você vai conseguir mudar essa rotina, né? Tem até uma neurocientista que eu gosto muito, que chama Susana Herculano. Ela foi uma ela é, né, na verdade, uma neurocientista muito, num dos livros que ela fez, né, Porque Bocejamos, acho que é isso mesmo, né, Porque Bocejamos, porque que o bocejo é contagioso, na verdade. Ela vai falar que para a gente fazer uma rotina bem estruturada, bem organizada, ela vai ter várias falhas. Isso é completamente normal, mas o que a gente precisa é persistir nessa rotina. Então, da mesma forma que existem aqueles. Vou sair um pouquinho do assunto, mas tem aquelas pessoas que acordam 5 horas da manhã todos os dias. Então, e vai caber para uma pessoa e não vai caber para outra. Então, cada família tem que ter a sua própria rotina. Então, que seja desligar a rede social mais cedo, que seja fazer uma oração junto para quem faz, né? Que tenha essa conexão com o sagrado que a gente fala. Então, é começar a desacelerar um pouco o ritmo, né? Para dali 9 horas, 9 e meia, a criança já está na cama, já se sente mais tranquila para Bom, dormir. agora Bruna, não, isso a gente não consegue, aqui em casa não existe isso, aqui todo mundo vai dormir meia-noite. E aí você vai fazer o que a gente chama na psicologia, né, de anamnese. A gente vai ver a história do paciente, ele nunca teve uma rotina. Ele vai almoçar 3 horas da tarde, ele vai jantar meia-noite. Então, cada família tem que ter a sua própria rotina. Cada família tem o seu diagrama, né? Eu acho que você vê isso também no consultório, né, Andriele? com certeza, cada pessoa ela tem uma adaptação, ela executa cada coisa de acordo com o que ela consegue fazer. E no caso de Uhum. crianças, que nós estávamos falando anteriormente sobre uma criança que ela tem uma agenda super lotada, né? Então, a criança ela tem inúmeras atividades durante o dia. E aí, quando ela chega em casa, ela janta e o pai quer que ela vá dormir 9 horas. E aí ela não quer dormir, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular. E aí é onde já começa também querer, onde a sociedade, as pessoas começam colocar muitas doenças na vida das pessoas, né? E aí, essa criança ela é hiperativa, essa criança ela é isso, Uhum. ela é aquilo, por conta disso, mas não, é só a rotina dela, né? Já vi casos de crianças de 3 anos que chega com uma demanda de não conseguir dormir, né, na clínica. E aí
os pais, ai, meu filho não consegue dormir, não consegue dormir, ela fica acordada, ela é agitada e uma hipótese de hiperatividade, mas era só uma questão de rotina, era só porque ela chegava da escolinha, ela Uhum, comia, ela tomava banho e depois ia brincar. Então, assim, é natural que a criança fique agitada, né? E aí bastou mudar a ordem, fazer com que orientar, né, os pais para que fizesse primeiro, né, esse ritual de brincar, de interagir com a criança, depois dar o alimento e por último dar o banho e se resolveu. Né? Então, assim, é importante entender o funcionamento da criança. Né? Quando uhum. nós estamos falando aqui de rotina, né? Na hora de montar a rotina, seja ela, né? Você pode fazer um quadro, você pode montar, estabelecer uma rotina física, né? Hoje temos a tecnologia a nosso favor, os pais podem imprimir, podem aproveitar esse momento de pandemia, né? Que estão todos em casa, comprar um Uhum, cartaz, montar junto com a criança, mas inclua a criança nesse processo, né? É fundamental. uhum. Pais questionarem a criança, perguntar para ela o que você prefere. Não é uma questão de fazer com que a criança escolha por si só, mas saber quais são as preferências dela, porque às vezes a criança ela prefere fazer atividade da escola quando ela acorda do que à noite, porque às vezes à noite ela prefere brincar. Uhum. Ela prefere fazer atividade da escola de manhã porque é o momento que ela tem mais energia, é o momento que ela está mais descansada. Mas aí, se os pais imporem, não, você vai fazer quando você chegar da escola para não deixar para depois, ou porque é o horário que eu estou com você que eu consigo fazer, né? Entra na questão da rigidez que nós falamos, né? Então, é fundamental que os pais questionem as crianças, perguntem para elas Exatamente. quais são as Pega preferências, muito incluem. essa criança para dentro, né, da rotina também. Não é só colocar, pregar, exigir que ela faça. Não, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Por mais que seja difícil, porque os pais estão cansados, que exagero, né? A rotina ela pode ser maleável? Pode. Mas desde que as funções que você quer, que seja uma tarefa sozinha ou tomar um banho sozinha, desde que aquilo esteja bem especificado também para a criança. Então, não é simplesmente falar, vai tomar banho. Aí a criança fala assim, mas eu não quero ir agora. Mas eu tô mandando, você tem que ir. Existe muito isso. Então, filho, vai tomar banho, porque depois nós vamos fazer determinada atividade, ou então nós vamos jantar, ou enfim, N coisas, mas trazer ela para dentro, né? Para estar inserido na família, porque ficar nesse clima autoritário que apenas exige da criança, ela não vai começar a ter a autonomia dela, ela vai começar a ter medo e receio disso. E aí acaba que ela não consegue fazer uma rotina, Por né? medo e não por compreender o porquê que ela precisa fazer aquilo. Exatamente, exatamente. A Daiane colocou, né? Deixar a criança também fazer a escolha, facilita a introdução da rotina. Exato. Exato. É o que eu estava falando, né? De incluir a criança Uhum. nesse processo. Entra a questão do pai falar assim: ah, mas a criança não tem poder de escolha, ela não tem que ter autonomia. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Tem sempre que ter um maioral, né? Tem sempre que ter um soberano. E às vezes não precisa ser dessa forma, né? Então coloca ali, você vai ter um dia disponível na semana, você vai ter uma hora disponível na semana. Então vira para a criança e fala: o que você quer fazer hoje? Ah, eu não quero fazer nada. Não faça nada, mas tenha o dia de não fazer nada, né? Porque senão ela não vai querer fazer nada, óbvio, porque o nosso cérebro ele é muito de economizar energia. Então, por isso que a mudança ela é tão difícil. Você vê ali uma semana, 10 dias e 15, ele vai demorar um processo para você conseguir fazer essa rotina organizada e toda planejadinha. Mas você vai conseguir, né? E trazer para dentro dessa rotina também um momento de lazer. Ah, Bruna, mas né? Por que tudo tem que ser lazer? Ou por que tudo tem que ser rígido? Tem que ser uma coisa fluida para a família, né?
Tem que ser uma de mão dupla entre pais e E no filhos, caso né? das crianças, é exatamente nesses momentos de lazer, especificamente através do brincar, que a criança aprende, né? O brincar é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Brincando, ela desenvolve inúmeras capacidades. Então, isso é uma das principais atividades que a criança precisa exercer, né? Ela precisa brincar. Então, é muito importante, é fundamental que os pais compreendam a importância de incluir a rotina na vida da Uhum. criança e que o brincar faça parte, né, da rotina da criança, né? Tirar um pouco dos excessos, da tecnologia, né? Ter um momento ali de brincar com a criança, né? Explorar a criatividade, não Uhum. só utilizar brinquedos, né, Eletrônicos, né? tecnológicos, né? Mas brinquedos estruturados, mas também brinquedos estruturados, porque a criança ela tem capacidade para pegar um cabo de vassoura e inventar que é um avião, que é um cavalo, pegar uma caneta e ela inventa o que ela quiser com aquilo. E através do brincar, ela exerce a capacidade, a inteligência dela, e isso é fundamental para o desenvolvimento. Então, a rotina ela é muito Uhum. importante, né? Porque ela traz essa questão, esse sentimento de segurança, esse sentimento de proteção, mas é muito importante, né, que os pais compreendam que é uma linha tênue ali entre ter uma rotina rígida e uma rotina flexível, que há uma diferença entre Uhum. ser flexível e ser permissivo. Então, assim, que são algumas coisas que os pais precisam ficar atentos para que a criança se desenvolva de forma integral e saudável, né? Exatamente. E essa coisa de ter uma rotina mais tranquila, digamos assim, é tirar um pouco desses excessos, né? Às vezes coloca a criança também em várias atividades, também às vezes não é legal isso. Às vezes preenche a rotina do filho, mas o filho está sozinho a todo tempo. Então ele está sempre com para natação, está sempre para psicologia, com a psicoterapia, está na casa da avó, está na casa do tio. E muitas A gente sabe que vezes os tem. pais fazem isso para terceirizar e se isentar da responsabilidade dessa educação dos filhos, né? Que é o que a gente falou no começo da live, dessa terceirização. E eu acredito que é por Uhum, isso que nesse momento de pandemia em que os pais se encontram, né, vamos dizer, 24 horas com os filhos em casa, que eles têm encontrado tanta dificuldade. Porque isso. ficava com o menino só à noite, agora eu tenho que ficar com o menino 24 horas, e aí, o que eu faço? Né? Então é importante os Uhum, pais entenderem. É óbvio que é um processo difícil para os pais também, né? Os pais também têm uma rotina muito cheia, tem que trabalhar, tem muitos estudam, tem inúmeras funções, mas eles precisam entender o quão importante e fundamental é essa questão da presentificação, né? Às vezes tirar os excessos, né? Muitos pais acham que a criança fazer um esporte, fazer um inglês, fazer isso, fazer aquilo, ir para a escola, tudo isso, quanto mais melhor. E nem o vamos ver. Andriele, cadê você, garota? Vamos tentar. Vamos ver. tô aqui. Ah, Vai, hein, gente? Bora lá. ó, vamos fazer o Sustenta as seguinte. energias que vai dar certo. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Como o Instagram está muito instável agora, por conta de várias lives que começam a partir das 7 e aí até as 9 horas da noite, ele fica travando bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra live, a gente vai marcar um outro momento para falar desse mesmo assunto e a gente faz direto do YouTube. Aí a gente deixa gravado lá para o pessoal também ter acesso e a gente faz com todo o aparato que a gente precisar. O que você acha? Ou então, se o pessoal também preferir, né, quiserem dar alguma sugestão de assunto para a próxima. Às vezes, Uhum, às vezes ficou claro também esse assunto, né? Dizem aí o uhum. que vocês acham, o que vocês preferem. Isso aí, o pessoal tá entrando aqui de novo. Daí, Ó, acho se que acha que vale a pena remarcar, ótimo. massa. É um assunto que demanda muito tempo também, né? E que é bacana a gente fazer com a instabilidade dessa internet, né?
mas a gente remarca ela, a gente avisa vocês aqui do Instagram. A gente tenta fazer pelo Facebook, ou tenta fazer pelo YouTube, ou mesmo pelo Instagram em um horário diferente, para todo mundo participar, a gente deixa gravado também. Essas duas partes a gente conseguiu. O link para as pessoas, a gente deixa o link aqui no Instagram, a gente faz pelo Isso. outro aplicativo. Uhum. Essas duas partes que a gente fez vão ficar salvas, tá? Daqui a alguns minutos consegue, ter acesso, mas eu acho que vale a pena também a gente remarcar, porque a rotina familiar ela precisa ser falada um pouco mais, né? Porque é um tema muito relevante, principalmente agora em períodos de pandemia, todo mundo em casa, todo mundo sem saber como que faz com tanta criança, né? Ah, o Bruno, o bacana de fazer pelo YouTube é que não tem um tempo determinado, exatamente. Isso. Não, então nós vamos avisar aqui, a gente vai remarcar para ficar também um conteúdo certinho, né? Tem um Todo dia, fechado também, isso. Tem um ciclo de início, meio e fim também para vocês ficar mais entendível, né? Então, agradeço todo mundo que participou. Obrigado, Andriele. A gente vai remarcar e a gente comunica o pessoal, tá? Obrigado por ter disponível o seu tempo aí pra gente, do seu conhecimento também, da sua experiência no consultório. Então, a gente remarca para vocês e fala para vocês quando que será, tá bom? Muito sim. obrigado pela presença de cada um, viu? Muito obrigada, viu, Bruna, pela oportunidade, pelo espaço, né, pelo espaço de fala. Muito obrigada a todo mundo que entrou, muita gente entrou, começou a participar, né? Desculpa aí, né, pela É, instabilidade. Nós vamos remarcar e poder discutir melhor esse assunto com vocês, viu? Muito obrigada pela presença, por cada um que se dispôs a participar e principalmente a você, Bruna, por ceder esse espaço, né, para que a gente possa discutir mais sobre esse assunto que nesse momento de pandemia, né, de crise que nós estamos vivenciando, se faz tão relevante, né? uhum, com certeza. Então, fica ligado, galerinha. Em breve no meu Instagram, no Instagram também da Andrea, divulgar a nova data para a gente fazer essa live, tá bom? Então, obrigado, boa noite. Aí, estamos com vocês na próxima. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, até mais.